E você, irmão e irmã, achou de mais interessante ao se preparar para a reunião desta semana? Você observou que nós vamos considerar o capítulo 8 do livro de Provérbios. Vamos observar o valor de escutar e seguir a sabedoria de Jesus. Nós teremos também algumas apresentações onde veremos como ajudar nossos convidados para vir à celebração, mas especialmente também ao recepcionarmos estas pessoas com muito amor, com atenção, com carinho, fazendo-as sentir-se à vontade em nosso meio. E hoje ainda no final de nossa reunião, nós vamos cantar o novo cântico, o cântico 161, fazer a tua vontade é o meu prazer. Vamos então iniciar a sessão Tesouros da Palavra de Deus. O discurso inicial será feito pelo irmão Mateus Guedes e ele irá abordar o tema Escute a sabedoria personificada. A leitura bíblica dessa semana destaca uma qualidade em específico, a sabedoria. Podemos entender a sabedoria como amplitude do conhecimento e profundidade do entendimento, o que nos dá uma base sólida para agirmos de uma maneira boa. Nos ajuda a ter uma visão ampla de toda uma situação. Para entendermos melhor, podemos comparar a essa situação. Digamos que uma pessoa, ela decide não mentir por ser algo errado e por ser um mandamento de Jeová. Porém, uma pessoa sábia, ela busca entender isso profundamente. Ela entende que, além de não mentir, ela não pode dizer meias palavras ou não dizer toda a verdade. Esse é um mandamento de Jeová e está decidida em seu coração a sempre falar a verdade. E que, por fazer isso, ela será beneficiada. Alguém que demonstrou essa qualidade amplamente foi Jesus Cristo. É tanto que ele foi chamado de a sabedoria personificada, ou seja, era uma qualidade que se demonstrava claramente nele. Vamos ver um pouco melhor sobre essa primeira criação de Jeová? Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 8, e vamos ler o versículo 1, depois o 4 e depois o versículo 22. Provérbios, capítulo 8, versículo 1 diz assim: A sabedoria não está clamando, o discernimento não está erguendo a sua voz. Versículo 4. Estou chamando a vocês, ó povo, a todos ergo a minha voz. Versículo 22. Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Então vemos que nesses versículos está falando sobre a sabedoria. Bem, essa não é a qualidade sabedoria, porque a sabedoria vem de Jeová, e Jeová nunca teve início, portanto, a sabedoria sempre existiu. Mas Jesus foi criado, esse sim teve um início. Jesus é a criação mais antiga que existe. Ele existia antes mesmo dos céus, da terra e do que os anjos. Mas como então Jesus se tornou a personificação da sabedoria? Vamos ver a resposta no versículo 30 e 31 do capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 30 e 31 diz: Eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. E minha maior alegria eram os filhos dos homens. Aqui está falando sobre o maior projeto de construção que já existiu, a criação do universo e tudo o que existe. E não é só simplesmente colocar um tijolo em cima do outro, mas é necessário ter um projeto. E esse foi meticulosamente criada por Jeová. Podemos então dizer que Jeová é o grande arquiteto. O que você acha da criação? Quando olha, por exemplo, um pôr do sol, que todo dia é diferente um do outro, que é como se fosse um quadro ao ar livre, que dizer dos animais, de sua diversidade de cores, ou então dos alimentos, a sua diversidade de sabores.
Quando você fica impressionado, você está louvando ou dando glória a Jeová. Porém, era necessário tirar do papel, por assim dizer, esse projeto. E então, Jeová utiliza um trabalhador perito, Jesus Cristo, e todas as coisas foram criadas por meio dele. Agora vamos voltar nossa atenção para uma obra aqui na Terra. Como funciona a relação dos trabalhadores aqui na Terra? Mais especificamente pelos projetistas e pelos trabalhadores. Isso é muito difícil, quase nunca dá certo. As ideias de um arquiteto com a experiência do mestre de obras sempre resultam em um conflito. Eles sempre acabam em uma dificuldade de relacionamento. O que podemos dizer então sobre o relacionamento entre Jeová e Jesus Cristo, nessa obra de construção que durou mais do que qualquer obra aqui na Terra? Vamos voltar para o versículo 30? Volte a sua atenção para o versículo 30, que lá ele diz: eu era a sua maior alegria dia após dia. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Então Jesus ele tinha prazer em estar na companhia de Jeová, que por sua vez se alegrava em estar ao lado de seu filho nessa criação, colocando em prática todo o projeto feito por Jeová. A criação dos seres espirituais, do universo, de estrelas que emitem energia, como por exemplo o Sol, e depois um trabalho mais específico, mais sábio, mais detalhado, que foi a Terra. E por ser um projeto perfeito, a sua criação também foi perfeita. Deu tudo certo. Então imagine a alegria que Jesus tinha ao trabalhar com seu Pai. E quanto mais Jesus passava tempo trabalhando com seu Pai, mais ele imitava as suas qualidades. Portanto, foi assim que Jesus adquiriu a sua sabedoria. E o que acontece quando passamos tempo com uma pessoa que nós amamos? Essa relação só tende a aumentar, não é mesmo? Então podemos dizer que a relação, esse vínculo de amor que existe entre Jesus e Jeová, é o maior e mais forte vínculo de amor que existe. Então conseguimos entender por que Jesus é chamado de a sabedoria personificada. Por passar tanto tempo com Jeová, Jesus conseguiu imitar perfeitamente suas qualidades. E ao imitar Jesus, nós estamos então imitando o próprio Jeová. Como podemos escutar e agir sabiamente igual Jeová? Vamos ver agora os versículos 32 e 35 do capítulo 8 de Provérbios. Provérbios, capítulo 8, versículo 32 e 35 diz: e agora, meus filhos, escutem-me, pois felizes são os que guardam os meus caminhos. Versículo 35. Pois quem me achar, achará a vida e terá a aprovação de Jeová. Então, esses versículos nos mostram que para sermos felizes e termos a aprovação de Jeová, devemos escutar a Jesus. Como podemos fazer isso? Vamos ver a imagem que está na apostila? Nós podemos fazer isso por imitar essas pessoas que estão em volta de Jesus. Elas estavam escutando a Ele. Quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele dedicou grande parte falando sobre o seu Pai e também sobre de maneiras que nos ajudariam a agir com sabedoria e assim seríamos felizes. A primeira e mais importante delas está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Que em poucas palavras diz que aquela pessoa que tem consciência de sua necessidade espiritual será feliz e será um súdito do reino de Deus. Agora, por que Jesus Cristo disse isso? Porque ele sabe que Jeová criou os humanos com uma necessidade especial, a necessidade espiritual. Ou seja, nós precisamos conhecer a Jeová e ter uma amizade com ela. Só assim poderemos ser felizes e ter um real sentido na vida. E esse é apenas um dos muitos conselhos que Jesus Cristo deu. Quer aprender mais com a sabedoria personificada? Então façam um estudo a fundo do Sermão do Monte que se encontram nos capítulos 5 a 7 de Mateus. Também os livros de Mateus, Marcos e João contam maneiras detalhadas da vida de Jesus, conselhos para aplicarmos em sua vida e imitarmos as ações de Jesus. Assim, poderemos imitar a Jeová por meio de Jesus, a sabedoria personificada.
Agradecemos ao irmão Mateus pela apresentação que foi feita a nós. Vamos agora partir para joias espirituais. Que proveito você tirou do capítulo 8 de Provérbios? O irmão Danilo Silva foi designado para fazer essa consideração conosco. Para esta parte, eu peço assistência um voluntário para ler Provérbios, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. A irmã Eimeri. A sabedoria não está clamando? O discernimento não está erguendo sua voz? Nos lugares altos ao longo do caminho, nos cruzamentos das estradas, ela toma sua posição. Junto aos portões que dão para a cidade, na entrada dos portões, ela continua a gritar bem alto. Obrigado, irmã. Agora a pergunta: como a sabedoria continua a gritar bem alto? A irmã Lerce. Esse texto de Provérbios, ele se refere à sabedoria incomparável de Jeová, o nosso Criador. E praticamente toda a humanidade tem acesso a essa sabedoria por meio da Bíblia, um livro muito especial. E ela continua a gritar alto no sentido de que as boas novas estão sendo pregadas em toda a terra habitada. E essa mensagem das boas novas é verdadeira sabedoria, porque ela declara que só o reino de Deus tem a solução para os problemas da humanidade. E as testemunhas de Jeová fazem isso publicamente em toda parte. Assim sendo, a sabedoria, ela continua a gritar alto em lugares públicos, pois estamos com os nossos carrinhos, com as nossas publicações, usamos o nosso site divulgando essa sabedoria. Obrigado, irmã Lerce. A irmã Joelma, aqui na frente. E que diferença a sabedoria, ela age daquela mulher que nós vimos a semana passada. A mulher imoral, ela se oculta em lugares escuros, ela sussurra palavras. Mas a sabedoria, ela grita com voz bem firme. E ela é ouvida nos lugares públicos, nos portões, em todos os lugares. Isso já acontece porque a Bíblia é o livro mais distribuído de toda a humanidade. E o povo de Jeová ainda fazem esse volume aumentar com o nosso zeloso trabalho. Obrigado, irmã Joelma. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? A irmã Luciene. Nos versículos 10 e 11, ali fala que a sabedoria ela é mais preciosa do que riquezas, né? Por quê? Porque ela dá argúcia e raciocínio piedoso a quem tem, também reverência e respeito por Deus, né? Visto que o temor a Jeová é o início da sabedoria. Então, quando a gente odeia o que Jeová odeia, né, nós estamos longe assim da altivez, da arrogância, do comportamento imoral e da linguagem perversa. Ok, irmã, obrigado. Irmão Tiago Vicchiato. Em Provérbios 8:13, nós verificamos que as Escrituras indicam que o temor do Senhor significa odiar o mal. Uma expressão bíblica, ela define que tal ódio é uma atitude para com objetos ou pessoas quais alguém se opõe, detesta ou despreza, e com os quais evita qualquer tipo de relacionamento. Nesse caso, o temor do Senhor ele envolve sentir aversão ou repugnância mesmo pelo que é mal aos seus olhos. Isso nos mostra tal como um medo instintivo que nos leva a nos desviar de algum perigo ou de algum mal, né, que estamos à iminência de ver. No temor do Senhor, nós nos desviamos do mal. Ok, obrigado, irmão. Irmã Rosângela, aqui na frente. Provérbios 8:17 fala: amar a Jeová significa obedecê-lo, meditar na sua palavra e viver de acordo com suas vontades. Quando demonstramos esse amor, ele retribui com sua orientação e a sua proteção na nossa vida. Obrigado, irmã Rosângela.
Irmão Paulo. Em Provérbios 8:36, vimos que quem rejeita a sabedoria, ou seja, as orientações de Jeová, não pode ser seu amigo, e por isso prejudica a si mesmo e sua alma, pois estará se auto-condenando à morte eterna, sem esperança da ressurreição. Aqui, irmão Paulo. A irmã Natália, aqui na frente. Em Provérbios 8:30, podemos ver o vínculo de amor entre Jeová e Jesus. Ele é a mais antiga de todas as criações de Jeová e esteve com seu Pai em todos os momentos antes de vir à Terra. E quanto mais nós convivemos com alguém que amamos, mais a gente cria um vínculo com essa pessoa e nossos sentimentos ficam mais achegados a ela. Podemos imaginar, então, o nível de proximidade entre Jeová e o seu Filho amado, que trabalharam juntos por eras. Esse vínculo que eles criaram pode ser apropriadamente considerado o mais forte e antigo vínculo de amor de todo o universo. E nesses dias que antecedem a celebração da morte de Jesus, analisar esse vínculo entre pai e filho me fez refletir e estimar ainda mais esse sacrifício que foi feito, com tanto amor por nós, tanto da parte de Jeová quanto de Jesus. Ok, obrigado também pelo seu comentário, irmã Natália. Aqui a irmã Kaline. Provérbios 31 faz uma declaração tocante. Antes mesmo de nascer como humano, Jesus ele demonstrava profundo amor pela humanidade. E ele não foi forçado a aceitar uma missão de vir para a Terra. Pelo contrário, ele aceitou porque ele aceitou de bom grado, porque ele já amava nós como humanos. Então podemos pensar se estamos servindo a Jeová apenas por dever ou também por amor. Porque quando fazemos o bem, somos movidos por amor genuíno, o nosso serviço ele se torna mais leve, sincero e duradouro. Então que possamos imitar o exemplo de Jesus ao encontrar a verdadeira alegria nas coisas espirituais. Ok, obrigado, irmã. A irmã Ana Rosa. E o versículo 33 mostra que Jesus é a própria personificação da sabedoria de Deus. Portanto, devemos escutar atentamente e seguir seus passos de perto. Agora, rejeitá-lo seria violentar a nossa própria alma e amar a morte, pois não há salvação em nenhum outro. Portanto, aceitemos a Jesus como aquele que Deus providenciou para a nossa salvação. Só assim teremos a felicidade e o resultado de achar a vida e obter a boa vontade de Jeová. Ok, obrigado, irmã Ana Rosa. A irmã Elaine. A parte B do versículo 17 diz que os que me procuram me acharão. Então, a verdadeira sabedoria está à disposição de qualquer pessoa, mas nem todo mundo a encontra. Por quê? Porque alguns a rejeitam ou evitam, mesmo que ela esteja à sua disposição. Então, a sabedoria só estará acessível para aqueles que seriamente a buscam. Ok, obrigado, irmã. A irmã Fátima. Versículo 13, parte B, disse que eu odeio a arrogância e o orgulho. Então, o orgulho e a sabedoria são de polos opostos. Então, é preciso nós procurarmos agir com sabedoria de Jeová, para nunca termos ou desenvolvermos um espírito de arrogância, um espírito altivo, principalmente quando temos sucesso em alguma área da vida, e mesmo dentro da organização de Jeová, alguns privilégios que temos. Isso não mostra que nós somos pessoas especiais, mas que nós dependemos de Jeová para ter esse privilégio que temos. É isso, obrigado também, irmã Fátima. O irmão Geraldo, do seu lado. Então, só a título de curiosidade, né? Foi-se falado muito sobre sabedoria. Então, o fato da palavra sabedoria ser do gênero feminino, tanto em hebraico como em português, ele não entra em conflito com o uso da sabedoria para representar o Filho de Deus.
Por exemplo, a palavra grega para amor, na expressão Deus é amor, também é feminina. No entanto, é usada para se referir a Deus. Obrigado, irmão Geraldo. A irmã Aparecida, lá no fundo. Provérbios 8 e o versículo 10, esse versículo nos ajuda a entender a importância de aceitar de prontidão a disciplina de Jeová. Sabemos que uma disciplina nem sempre é boa, mas sempre será para o nosso bem, principalmente vindo de Jeová, pois sempre será melhor do que a prata e do que o ouro. Então, continuemos adquirindo sabedoria para alegrar o coração de Jeová. Obrigado também, irmã. O irmão Nilson. O versículo 5 do capítulo 8 de Provérbios mostra que os inexperientes podem aprender a ser prudentes. Qual a melhor maneira de aprender? Aí o salmista, no Salmo 19, 7, faz uma ligação com esse texto, mostrando que a lei de Jeová é perfeita. E, nesse caso, renova as forças e as advertências dele também são confiáveis e faz aquele que é inexperiente se tornar sábio. Então, consultar diariamente a sua palavra e tentar aplicar vai ser a melhor maneira para nos tornarmos sábios perante Jeová. Ok, irmão Nilson, obrigado também pelo seu comentário. O irmão Israel. Provérbios 8:17 diz que Jeová lhe ama aqueles que o amam, né? E os que o procuram, ele acharão. Então, esse texto nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela está à disposição de todas as pessoas, mas nem todos encontram ela, né? Alguns rejeitam, evitam, mesmo estando à sua disposição, né? Nós queremos, então, achar a sabedoria e amar a Jeová, para que nós tenhamos também tanto a sabedoria como o amor de Jeová na nossa vida. Ok, obrigado, irmão. Agradecemos a participação e o bom comentário dos irmãos. Obrigado, irmão Danilo, pela consideração com a congregação. Você vai participar na sala adicional? Quer acompanhar alguém? Então, por favor, irmão Gustavo Brizola já o aguarda ali. Aqui, no auditório principal, nós vamos ouvir a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 36. E quem fará a leitura para nós é o irmão Paulo Henrique Claudino. Demos atenção a ele. Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a primeira das suas realizações mais antigas. Foi estabelecida nos tempos antigos, no começo, antes de existir a terra. Quando não havia águas profundas, foi produzida, quando não havia mananciais transbordando de água. Antes de serem assentadas as montanhas, antes de haver montes, foi produzida, quando ele ainda não havia feito a terra e os seus campos, nem o primeiro punhado de solo da terra. Quando ele preparou os céus, eu estava lá. Quando traçou o horizonte sobre a superfície das águas, quando ele colocou as nuvens no alto, quando estabeleceu as fontes das águas profundas, quando ele decretou ao mar que suas águas não fossem além do que ele havia ordenado, quando lançou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria dia após dia, alegrava-me diante dele todo o tempo. Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada, e minha maior alegria eram os filhos dos homens. E agora, meus filhos, escutem-me, pois felizes são os que guardam os meus caminhos. Escutem a disciplina e tornem-se sábios, nunca a rejeitem. Feliz o homem que me escuta, chegando cedo à minha porta dia após dia, esperando junto à entrada da minha casa, pois quem me achar, achará a vida e terá a aprovação de Jeová. Mas quem me ignora, prejudica a si mesmo, e os que me odeiam amam a morte.
Bom, Paulo, é sempre bom ouvi-lo ao fazer suas apresentações aqui para a congregação. E com a leitura que o irmão fez, o irmão atingiu novamente esse bom objetivo, que é o nosso coração, manter-nos atentos. Além de destacar a leitura exata que o irmão faz, chamou-nos a atenção a aplicação que o irmão fez da lição 10 da brochura Melhore. Você se preocupou em mudar o volume, a emoção e o ritmo. E deu um bom ritmo, ficou gostoso de ouvi-lo. Não foi aquela coisa feita num tom só, que muitas vezes pode nos induzir a pescar um pouquinho ou a nos distrair. Também o irmão não foi exagerado demais, talvez chamando atenção para si. É o que a matéria fala, não é? Nós não queremos exagerar nos sentimentos, mas queremos ler com sentimentos. E o irmão fez isso muito bem. Muito obrigado por mais essa participação e que Jeová continue abençoando o teu progresso espiritual, Paulo. Meus irmãos e irmãs, vamos continuando agora. Agora a gente vai para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Nós vamos observar uma cena, que é a cena 4, que você encontra aí na apostila, cultivando o interesse, e é um testemunho informal. Vamos prestar atenção a como a irmã Luciene Hoffmann se sai na conversa que ela terá com a irmã Marina Santos. Demos atenção a elas. Então, ontem, após o almoço, as meninas estavam falando que seu casamento se aproxima, né? Isso deve estar gerando bastante ansiedade em você, não é verdade? Aí, como eu sei que você gosta de ler nossas publicações, eu trouxe essa publicação que fala um pouco sobre o casamento. Aí eu gostaria de deixar com você para você ler. Ah, sim, Lu, obrigada. Realmente, você sabe, né? Eu gosto de ler as publicações de vocês, e especialmente essa, né, que fala sobre a família, né, e como meu casamento está se aproximando. E você sabe, nossa, é uma extrema ansiedade que gera, eu estou extremamente ansiosa, são muitos preparativos e está me deixando bastante angustiada. Puxa, Marina, eu imagino que não deve estar sendo fácil para você. Mas, assim, ocasiões especiais sempre geram um pouco de ansiedade. E, inclusive, falando de ocasião especial, uns dias atrás eu fiz um convite para você de um evento que vamos ter. É um evento mais importante, né, do ano. Aí eu queria aproveitar e te perguntar se você vai conseguir ir comigo. Ah, sim, eu lembro que você tinha comentado, né? Confesso que eu estou tentando ir, estou fazendo meus planos para tentar ir. E como eu havia comentado com você também, né, na minha igreja, eu participo da Eucaristia, né, eu recebo a hóstia todas as vezes que tem, né? Mas, como eu sou uma pessoa um tanto curiosa, eu queria saber um pouco mais como que vai ser essa reunião na sua igreja. Ótima pergunta, viu? A celebração da morte de Jesus, apesar de ser um evento simples, ele é um evento muito importante. E o próprio Jesus, Marina, ele pediu para a gente fazer isso. Eu posso te mostrar aqui, eu estou com o meu dispositivo, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, que fala assim, ó, pois eu recebi do Senhor, que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que ia ser traído, pegou um pão, depois de dar graças, partiu e disse, isto representa o meu corpo, em benefício de vocês, persistam em fazer isso em memória de mim. Ele fez o mesmo também com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo, este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue. Persistam em fazer isso sempre que beberem em memória de mim. Você percebeu? Aqui Jesus falou, persistam em fazer isso em memória de mim. Então, ele fez essa celebração com seus discípulos e nós seguimos a mesma parte que ele ensinou lá no passado. Inclusive, eu tenho comigo aqui um vídeo que eu queria te mostrar um pouquinho sobre como que é a reunião. É bem breve. Olha só, parece ser bem diferente do que é feito na minha igreja.
Então, essa reunião, Marina, é uma reunião realizada num ambiente bem confortável, né, onde as pessoas ficam bem tranquilas, né? O discurso ele é feito por um ancião que ele é baseado na Bíblia, é um discurso bem respeitoso, né? Você pode inclusive levar a sua Bíblia, e nesse discurso vai falar de duas esperanças, né? Explicar quem pode tomar os emblemas. Daí é passado o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o seu sangue. Olha, me chamou a atenção, porque, como eu falei para você, né, a minha curiosidade é bem grande. E por ver, né, que é diferente do que na minha igreja, me deu uma vontade de ir. Só que, assim, eu sou uma pessoa vergonhosa, então eu não quero chegar sozinha. Como que a gente pode fazer para ir? Ai, Marina, eu fico muito feliz, viu, da gente poder ir junto. A gente vai se programar para ir, vamos combinar certinho. E se eu estou feliz, imagina Jeová e Jesus Cristo, né? Que eles vão ficar muito felizes, porque é uma forma de você mostrar gratidão pelo sacrifício do próprio Jesus Cristo, tá bom? Aí a gente combina, então. Vamos, porque está dando o nosso horário do almoço. Queremos agradecer à irmã Marina, que ajudou a irmã Luciene, e aqui vai o nosso agradecimento especial à irmã Luciene por sua apresentação. Irmã Luciene, nós estávamos atentos, não é, para observar como é que a irmã iria responder ou tirar as dúvidas da pessoa que a irmã convidou dias atrás. E ela expressou-se assim, até comparou com o que acontece na igreja dela, mas a irmã levou em conta e esclareceu, até usou bem o recurso do vídeo para ela entender o que ela iria encontrar no Salão do Reino. Além disso, a irmã aplicou a sugestão da brochura Ame as Pessoas. O tópico é empatia, não é? A gente vai se colocar no lugar da pessoa. E a irmã fez isso por não interromper as expressões iniciais dela. Ela mencionou que estava na cabeça dela, um futuro casamento. A irmã levou isso em conta e até fez o gancho, não é? Como é uma ocasião especial, nós vamos ter uma ocasião especial e a irmã já havia convidado. Muito bom, minha irmã. Ficamos muito felizes em observá-la aqui e também fazemos votos que Jeová continue te abençoando. Vamos continuar agora a apresentação número 5. Você observa aí na apostila que também é um testemunho informal, só que agora é iniciando conversas. A irmã Kaline Machado vai se apresentar junto com a irmã Célia Santos. Vamos observá-las. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, meu nome é Kaline. A senhora está acompanhada? Boa noite, meu nome é Célia. Eu vim sozinha. É que eu vi um convite lá no meu portão e aí eu vim conhecer. Mas eu vi que está bem cheio aqui, hein? Ai, que bom que a senhora veio. Novamente, seja bem-vinda. Fico feliz de receber a senhora, dona Célia. Realmente, hoje está bem cheio. Hoje é um dia muito especial para nós. Inclusive, o dia mais especial do ano. Mas, olha, a senhora já encontrou onde sentar? Eu posso te ajudar? Ah, eu quero sim. Por ter muita gente, eu nem achei lugar aqui atrás. Olha, se a senhora não se importar, eu tenho um lugar vago aqui do meu lado. Para mim vai ser um prazer ter a companhia da senhora durante a reunião. Eu aceito, obrigada. E aí, dona Célia, o que a senhora achou do discurso? Eu gostei muito, né? Achei interessante a palestra, né? Eles usam bastante a Bíblia, né? Mas tem algumas coisas que eu não entendi. Fico feliz que a senhora tenha gostado, né? Tenha gostado do discurso. E, realmente, comigo, quando eu estive aqui pela primeira vez, também eu me senti assim. Mas, sabe, o que me deixou bem tranquila foi saber que o que as pessoas aqui, elas sabem, elas estudaram para saber. E isso através de um estudo da Bíblia. E se a senhora me permitir, eu também fiz esse estudo. Se a senhora me permitir, eu posso mostrar como que funciona. Ah, eu até gosto, mas eu acho que não tenho mais idade para isso, não. É difícil, né? Você gasta muito tempo, eu acho que é meio difícil.
Entendi. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu anoto seu telefone, explico como que funciona e se a senhora tiver interesse, a gente dá continuidade. Inclusive, como a senhora chegou até aqui? É que eu moro aqui bem pertinho, né, no Ouro Fino. Então eu vim andando. Meus parabéns, dona Célia. Muitas pessoas, elas demonstram pouco interesse pelas coisas de Deus. E a atitude da senhora chegar até aqui realmente mostra que a senhora é uma pessoa afetiva nas coisas de Deus. Mas olha, mudando de assunto, se a senhora me permitir, eu gostaria de levar a senhora até em casa. Eu estou de carro e para mim vai ser bem simples. Ah, seria ótimo. Eu fico agradecida. Então, tá bom. Muito bom também, irmã Kaline, irmã Célia, obrigado às duas. Mas, irmã Kaline, em especial, queremos agradecê-la, porque a irmã conseguiu ilustrar bem o que a gente deve fazer no próximo sábado. Queremos recepcionar de maneira muito amorosa, calorosa as pessoas. A irmã levou em consideração que talvez no meio de pessoas estranhas a pessoa não fica muito à vontade, é um pouco mais difícil achar um lugar para sentar, se disponibilizou a fazer isso. A irmã cumpriu o que a brochura Ame as Pessoas, no verbete bondade, fala sobre a gente ser prestativo. Então a gente tem que prestar atenção para poder ser prestativo, saber como vai ajudar. Aí depois também no final nós gostamos, porque a irmã também fez um ato de bondade, que é a sugestão que a gente tem aqui. E é verdade. Às vezes as pessoas que moram aqui por perto, ou mesmo que talvez não seja tão perto assim, mas seria muito bom oferecer carona a ela, não é? E aí eu achei interessante que a irmã iria pegar o telefone e dar continuidade na conversa, né? Obrigado, irmã Kaline. E fica essa dica para a gente já colocar em prática no sábado. Continuando as nossas apresentações, vamos à parte número 6, explicando suas crenças. Quem fará um discurso para nós é o irmão Renan Santos. E o irmão Renan se preparou com base no seguinte tema: por que Jesus é chamado de Filho de Deus? Vamos ouvi-lo. Então você convidou a pessoa para a celebração, ela veio, assistiu ao discurso e à celebração como um todo, e ao final ali da reunião, você pergunta a ela se ela por um acaso teve alguma dúvida do que ocorreu. Ao que talvez ela te faça a pergunta tema desse discurso: por que Jesus é chamado Filho de Deus? Então, ao longo desse discurso, nós vamos ver alguns pontos bíblicos em que podemos citar, então, para esse possível visitante, amigo ou parente que nos visite aqui na data da celebração. Bem, é verdade que a Bíblia chama Jesus várias vezes de Filho de Deus, mas não é só ele. Adão, o primeiro homem criado, também é chamado de Filho de Deus. E os anjos também, em certo versículo bíblico, são referidos a eles como filhos do verdadeiro Deus. Mas Jesus ele é diferente de todos estes, porque a Bíblia cita a pessoa de Jesus como sendo o mais importante dos filhos de Deus. Mas por que isso? Um dos aspectos que diferencia Jesus de todos os outros é o fato de que Jesus viveu nos céus antes de vir à terra, como homem. Podemos ler então para a pessoa o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Por favor, irmãos, acompanhem comigo. Se possível, na sua Bíblia de estudo, pois vamos dar uma olhadinha na nota de estudo também. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que passa a nos dizer: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bem, aqui fica claro que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Se nós clicarmos aí sobre o versículo e depois no diamante, nos levando à nota de estudo, sob o vernáculo aí, o primogênito de toda a criação, destaca que, ou seja, a primeira criação de Jeová Deus. E se continuarmos lendo, vamos ver mais aprofundadamente sobre esse assunto, ou seja, vamos ver mais explicações sobre o porquê somente Jesus é referido dessa forma na Bíblia.
Então podemos utilizar esse texto para explicar para esse visitante essa verdade bíblica. Embora seja uma verdade que nos é muito familiar, mas para muitas pessoas pode ser algo novo. E o que Jesus fazia então antes de vir à Terra? Talvez seja uma pergunta que surja. Bem, a Bíblia cita Jesus como tendo uma posição importante no céu, antes de vir à Terra, assim como ele assumiu após ser ressuscitado aos céus. Uma das principais funções de Jesus no céu antes de vir à Terra foi a de ajudar seu Pai a criar todas as outras coisas. Assim, Jesus trabalhava lado a lado com Jeová. Notem na continuação do versículo agora, versículo 16, então Colossenses, capítulo 1, agora o versículo 16. Como isso fica claro? Pois por meio dele, Jesus, foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. A gente pode até comparar a função de Jesus aqui, como ajudante de Jeová, como a de um construtor que executa uma construção que um arquiteto projetou. Então, Jeová, como um arquiteto, sem dúvida, teve esse apoio de Jesus na construção, não só do universo físico, mas de todo o resto da criação. Outra função de Jesus nos céus foi de ser a palavra. A Bíblia cita Jesus como sendo a palavra, ou seja, Jeová usava Jesus como meio para transmitir informações, tanto a outras criaturas espirituais como a humanos. É provável que Jeová tenha usado mais de uma vez a Jesus, individualmente, como porta-voz dele, ou sua palavra. Assim, irmãos, que possamos estar preparados não apenas para assistir à celebração, mas também contribuir para que aqueles que talvez estejam nos visitando, sejam amigos ou parentes, possam compreender a importância dessa data tão especial e como que a verdade bíblica pode ser de ajuda agora, enquanto proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Muito obrigado, irmão Renan, pelo discurso, por sua apresentação. Há que se destacar aqui a forma bem instrutiva que o irmão conseguiu se expressar. O irmão foi bem conversante, deixou-nos envolvidos com a sua apresentação. O irmão conseguiu explicar bem o assunto, responder bem a pergunta, não é? Mas o ponto que a gente estava prestando atenção era logo no início, né? Porque foi chamado sua atenção para a lição 1 da brochura Melhore, não é? Comece bem. Então, como é que a gente inicia? E o irmão conseguiu prender a nossa atenção, porque o irmão trouxe um assunto, ou trouxe uma forma de usarmos essa matéria agora, na celebração, para esclarecermos as dúvidas que talvez as pessoas tenham. Então, o irmão fez o que um dos pontos fala: deixe claro o assunto e mostre porque o assunto é importante. O irmão fez isso. Logo de início a gente já entendeu e conseguiu ganhar a nossa atenção. Também fazemos votos que Jeová continue abençoando o seu progresso aqui em nossa congregação, irmão Renan. Vamos então agora encerrar essa sessão e partir para a última, nossa vida cristã. Você pode se colocar em pé? Então, por favor, faça isso. E vamos cantar juntos o cântico Deus é Amor. É o cântico número 105. Vamos seguir após a introdução. Dando sequência à nossa reunião Vida e Ministério, como já fomos informados, iremos assistir a partir de agora o boletim do Corpo Governante número 2. Certamente, tanto você como eu percebemos quanto encorajamento e consolo Jeová nos dá. Esse boletim mostra que Jeová sempre dá o alimento certo na hora exata. Continuando com a programação de nossa reunião, vamos agora para o estudo bíblico de congregação. Quem vai fazer a condução é o irmão Takeshi Kanada.
Convido todos a acessarem ou abram o seu livro, capítulo 25, com o tema Apelo para César. Apelo para César. Nesse capítulo, nós vamos aprender como Paulo estabeleceu um exemplo de como defender as boas novas para nós. Este texto abrange Atos capítulo 25, versículo 1 até capítulo 26, versículo 32. Conto com a colaboração de todos por meio dos seus comentários. Então, vamos dar início ouvindo, primeiramente, a leitura do parágrafos 1 e 2. Irmão Gabriel, por favor. Paulo continua sob forte vigilância em Cesareia. 2 anos antes, quando havia retornado à Judéia, os judeus tentaram matá-lo pelo menos 3 vezes em questão de poucos dias. Até agora, seus inimigos não foram bem-sucedidos, mas ainda não desistiram. Ao perceber que pode cair nas mãos deles, Paulo diz ao governador romano Festo: apelo para César. Será que Jeová apoiou a decisão de Paulo de apelar para o imperador de Roma? A resposta é importante para nós que damos testemunho cabal sobre o reino de Deus neste tempo do fim. Precisamos saber se Paulo estabeleceu um exemplo para nós no que se refere a defender e estabelecer legalmente as boas novas. Pergunta do parágrafos 1 e 2, parte A. Em que situação Paulo se encontrava? Irmã Simone. Então, Paulo ele ainda continuava em forte vigilância em Cesareia. E 2 anos antes, quando eles havia retornado à Judéia, os judeus também tentaram matá-lo pelo menos 3 vezes em questão de poucos dias. Muito obrigado. Irmã Elaine. Embora os inimigos eles não foram bem-sucedidos até o momento, eles não desistiram, né? Então, percebendo que ele poderia cair nas mãos deles, por isso que ele apelou para o governador. Muito obrigado. Irmã Luciene. E no livro de Atos, capítulo 21, do 27 ao 36, nos mostra a primeira, dessas 3 vezes que eles tentaram matar Paulo, que é ali onde os judeus da Ásia, eles acusaram Paulo falsamente de levar os gentios ao templo, causando tumulto, Se o comandante militar ele não tivesse intervindo, Paulo ele teria sido espancado até a morte. E no 23:10 foi a questão da ressurreição. E nos versículos de 12 a 15, ali foi quando mais de 40 judeus formaram ali uma conspiração, e se comprometeram sob maldição a não comer nem beber nada até matarem Paulo. Então eles estavam decididos a fazer isso. Muito obrigado. Irmã Giovana. Sobre o apelo que Paulo fez, a nota de estudo de Atos 25:11 diz que essa é a 3ª ocasião registrada na Bíblia em que Paulo usou seus direitos de cidadão romano. A pessoa não precisava esperar pelo proferimento da sentença para apelar para César. Ela poderia fazer isso em qualquer momento do julgamento. E Festo tinha dado sinais de que não queria decidir o caso de Paulo em um julgamento em Jerusalém. Muito provavelmente não seria justo. Por isso, Paulo fez esse pedido formal para ser julgado pelo tribunal mais alto do Império. Muito obrigado. Pergunta a parte B. Que pergunta surge quanto à decisão de Paulo de apelar para César? Irmã Linda Lauren. Será que Jeová apoiou a decisão de Paulo de apelar para o imperador de Roma?
E daí a gente pode lembrar, né, que nos nossos dias é comum, né, a gente apelar para a Corte Suprema para conseguir nossos direitos, que nem Paulo fez. Muito obrigado. De fato, nesse mundo de hoje, o que está acontecendo? Algo semelhante ao Paulo. Irmão Nilson Redondo. Ainda temos muitos irmãos que estão sendo perseguidos, presos, maltratados, e tudo injustamente, né? Então, o mesmo pode acontecer com esses irmãos que provavelmente podem ter a chance de apelar, assim como Paulo fez. E Jeová pode dar a saída ou dar forças para ele suportar. Exatamente. Irmão Lucas. Interessante que Paulo, em Filipenses 1,7, falou que um dos motivos dessas apelações que ele fez para César e em outras circunstâncias também, apelando para Festo e outros, era estabelecer legalmente as boas novas, porque nesse período houve um período de paz onde foi possível continuar a pregação naquela localidade e até mesmo em outras localidades. E nos tempos modernos não é diferente. Quando se tem uma vitória na Corte Europeia de Direitos Humanos, isso abre precedente para os irmãos ter ali uma folga na perseguição, e onde é possível levar ali as boas novas a mais lugares que antes não era permitido. Obrigado. A mesma situação poderá acontecer aqui conosco. Assim, é muito importante nós aprendermos do exemplo do apóstolo Paulo, porque nós também temos direito e queremos usar nosso direito, assim como Paulo, de acordo com a vontade de Jeová Deus, não é verdade? Então, vamos aprender nesse capítulo sobre isso. O primeiro subtítulo, perante o tribunal. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 3 e 4. 3 dias depois de tomar posse como governador da Judéia, Festo foi a Jerusalém. Lá ele ouviu os principais sacerdotes e os homens de destaque dos judeus acusarem Paulo de ter cometido crimes graves. Eles sabiam que o novo governador estava sendo pressionado a manter a paz com eles e com todos os judeus. Assim, pediram um favor a Festo: trazer Paulo a Jerusalém e julgá-lo ali. Mas havia um plano maligno por trás desse pedido. Os inimigos de Paulo estavam planejando matá-lo na estrada que ia de Cesareia a Jerusalém. Festo recusou o pedido, dizendo: desçam comigo a Cesareia alguns dos líderes de vocês e o acusem, se é que o homem fez alguma coisa errada. Desse modo, Paulo escapou mais uma vez da morte. Durante todas as provações de Paulo, Jeová o sustentou por meio do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de que, em uma visão, Jesus disse a seu apóstolo: tenha coragem. Hoje, os servos de Deus também enfrentam obstáculos e ameaças. Jeová não nos protege de todas as dificuldades, mas nos dá a sabedoria e a força necessárias para perseverar. Sempre podemos contar com o poder além do normal que nosso amoroso Deus nos dá. Obrigado. Parágrafo 3 e 4, pergunta parte A. O que estava por trás do pedido dos judeus de levar Paulo a Jerusalém e como ele escapou da morte? Irmão Danilo? Havia um plano maligno por trás desse pedido. Os inimigos de Paulo estavam planejando matá-lo na estrada que é de Cesareia a Jerusalém. Festo recusou o pedido, dizendo: desçam comigo a Cesareia alguns dos líderes de vocês e o acusem, se é que o homem fez alguma coisa errada. Desse modo, Paulo escapou mais uma vez da morte. Muito obrigado, exatamente. Então, agora vamos ver o quadro O Procurador Romano Pórcio Festo. Então, irmão Gabriel, poderia ler esse quadro, por favor?
Os únicos relatos de testemunhas oculares que temos a respeito de Pórcio Festo estão registrados no livro de Atos e nos escritos de Flávio Joséfo. Festo sucedeu Félix como procurador da Judéia por volta de 58 da Era Comum e, pelo visto, morreu no cargo depois de ter governado apenas 2 ou 3 anos. Em geral, Festo parece ter sido um procurador competente e prudente, em contraste com seu antecessor, Félix, e seu sucessor, Albino. No início do mandato de Festo, havia muitos bandidos na Judéia. De acordo com Joséfo, Festo resolveu punir os que causavam problemas no país. Assim, ele capturou a maioria dos assaltantes e executou um grande número deles. Durante o governo de Festo, os judeus construíram um muro para impedir o rei Agripa de ver o que acontecia na área do templo. De início, Festo ordenou que os judeus derrubassem o muro. Mas, a pedido deles, Festo mais tarde permitiu que apresentassem o assunto ao imperador romano Nero. Festo parece ter sido firme contra os criminosos e rebeldes, mas, a fim de manter boas relações com os judeus, ele estava disposto a deixar a justiça de lado, pelo menos nos seus tratos com o apóstolo Paulo. Muito obrigado pela leitura excelente, irmão Gabriel. Gostaria de fazer algumas perguntas. Referente ao primeiro parágrafo, alguns registros da história e também livro de Atos, o que nos ensina sobre o Festo? Irmã Thaís? Nos escritos de Atos e de Flávio Joséfo, mostra que Festo sucedeu Félix como procurador da Judéia por volta de 58 Era Comum, e pelo visto ele morreu no cargo depois de ter governado apenas por 2 ou 3 anos. Obrigado. Próximo parágrafo. Como ele demonstrou ser um procurador competente? O que ele fez? Irmã Lerce. No início do seu mandato, ele resolveu punir aqueles bandidos que estavam causando problemas no país. Ele capturou a maioria dos assaltantes e também executou um grande número deles. Obrigado, muito bem. Um outro detalhe aqui na parte B desse parágrafo, tem comentário? A irmã Ana Rosa, por favor. Mostra também que durante o governo de Festo, os judeus construíram um muro, né, para impedir que o rei Agripa, de ver o que acontecia na área do templo. De início, Festo, ele ordenou que os judeus derrubassem o muro. Mas aí, a pedido deles, ele mais tarde permitiu que apresentassem o assunto ao imperador romano Nero. Obrigado. Último parágrafo. Ele sempre agiu como um procurador competente, justo? Irmão Paulo Henrique. Por buscar a justiça, Festo sempre tentou ser justo nos seus tratos com outros, exceto com Paulo, para manter sua boa imagem aos judeus. Muito obrigado. Vamos voltar para o parágrafo 3 e 4 e considerar parte B. Como Jeová sustenta seus servos hoje, assim como fez com Paulo. Irmão Enzo. Então, ele dá coragem. O apóstolo Paulo, em diversas provações que ele sofreu, Jeová sempre o sustentou, lembrando da esperança de Jesus Cristo, dizendo para ele, tenha coragem. E isso aconteceu por meio de uma visão. E hoje, os servos de Jeová, eles têm não só Jeová com eles, mas também tem os irmãos
que sempre estão orando, então faz com que a gente tenha força e tenha coragem para lidar com os desafios. Muito obrigado. Irmã Fátima. Nós vimos no boletim agora, né, aquela irmã que ficou presa 12 anos. Então, claro que não foi fácil para ela ficar, mas Jeová deu força, poder além do normal para ela. Então, muitas vezes, Jeová não nos livra dos problemas, mas Ele nos ajuda a lidar com os problemas. Muito obrigado. Assim, poderá acontecer conosco algo que nós não esperávamos. Pior do que nós esperamos hoje, não é verdade? Mas podemos contar com o quê? Mesmo assim? Irmão Oscar? Com o poder além do normal de nosso Deus e também da companhia de nossos irmãos, que também são úteis para nos encorajar. Muito obrigado. Então, na semana que vem, vamos prosseguir o estudo sobre o exemplo do apóstolo Paulo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, irmão Canada, pela consideração que fez conosco. Certamente, nessa reunião, percebemos que ouvir a sabedoria de Jesus, que Jeová colocou, certamente fará toda a diferença em sermos bem-sucedidos na vida. Queremos, então, colocar em prática o exemplo de Jesus e todas as orientações que Ele nos deu. Vimos ainda na nossa reunião a importância de sermos hospitaleiros, em especial no próximo sábado, para receber calorosamente os visitantes, os nossos convidados, para que se sintam bem aqui, bem acolhidos, e quem sabe alguns deles aceitem fazer o nosso curso da Bíblia. Irmãos, além disso, nós temos alguns anúncios a repassar à congregação e gostaríamos de sua atenção. O primeiro anúncio diz respeito à campanha mundial em setembro de 2025. Diz assim: em setembro de 2025, haverá uma campanha mundial com a revista A Sentinela número 1 de 2025, que tem o tema O Fim das Guerras. Como? Tentaremos deixar essa revista com todas as pessoas interessadas do nosso território. Os publicadores que decidirem servir como pioneiros auxiliares em setembro de 2025 poderão escolher cumprir um requisito de 15 ou 30 horas. Além disso, um discurso especial com o mesmo tema da revista será feito em todas as congregações do mundo. Vamos convidar para assistir ao discurso todos os que mostrarem interesse durante a campanha. Na nossa congregação, o discurso será feito no dia 26 de setembro. Segundo anúncio: incentivo à participação em projetos da organização. Todo ano, centenas de milhares de pessoas são batizadas no mundo inteiro. Para dar conta desse crescimento, precisamos de cada vez mais locais de adoração. Atualmente, nós realizamos em média 140 projetos por ano que envolvem construção e reforma de salões do reino e salões de assembleia. Além disso, já planejamos cerca de 400 projetos para os anos à frente. No Brasil, 2 grandes projetos estão em andamento. O primeiro, o novo Salão de Assembleias em Pernambuco. A construção será na cidade de Goiânia, entre as cidades de Recife, em Pernambuco, e João Pessoa, na Paraíba. O novo Salão de Assembleias terá capacidade para 3.000 assentos e atenderá 18 circuitos, beneficiando cerca de 27.000
Publicadores. Segundo projeto, novo escritório remoto de tradução, RTO, do idioma ticuna. Um prédio localizado na cidade de Tabatinga, no Amazonas, será reformado e transformado em um novo RTO. Ele beneficiará 4 congregações, um grupo e 6 pré-grupos de ticuna no nosso território, ajudando a alcançar os mais de 40 mil falantes desse idioma, tanto no Brasil como na Colômbia e no Peru. Em breve, haverá necessidade de convidar irmãos e irmãs dispostos para ajudar em projetos como esses, usando o seu tempo e habilidades. Apoiar projetos da organização é uma forma de serviço sagrado a Jeová. Há diversas maneiras de se fazer isso, de acordo com as circunstâncias de cada um. É possível ajudar como voluntário, 1, alguns dias por semana. 2, por um período curto, como uma semana. 3, por um período longo, como um mês ou mais. Ou 4, à distância. Para isso, é necessário que a pessoa preencha uma petição para fazer mais no serviço de Jeová, a petição A2, ou uma petição para o serviço de voluntário, a petição A19. Lembramos que para servir como voluntário não é preciso ter experiência em construção. Continua o anúncio. Talvez você já tenha preenchido uma petição e ainda não tenha sido chamado, ou talvez você ainda não tenha a idade necessária para preencher uma petição. Se esse for o caso, enquanto aguarda a oportunidade de participar em um projeto da organização, incentivamos você a se manter ocupado na pregação, se possível como pioneiro regular. Participar mais na pregação é uma maneira maravilhosa de mostrar que amamos a Jeová e ao próximo, além de fortalecer nossa fé e união. Tenha certeza que Jeová valoriza muito seu espírito voluntário e disposição em servir. Temos boas coisas em que pensar, não concorda? E a organização de Jeová sempre avançando. E gostaríamos ainda de lembrar a todos que, em razão da celebração que será feita no próximo sábado, aqui no nosso caso, de nossa congregação, será às 19h45. Então, em razão disso, nós não teremos a reunião de final de semana. E relacionado também à celebração, gostaríamos de incentivar você e todas as famílias cristãs a, no dia da celebração, a assistir à adoração matinal para a celebração, que fica disponível no site jw.org. Agradecendo a sua presença, sua atenção, e certamente, como mencionamos no início, ao sairmos daqui, estamos bem mais fortalecidos com a sabedoria de Jeová. E agora, nós vamos encerrar a nossa reunião cantando então o novo cântico do Congresso Adoração Pura. O cântico é o de número 161. Fazer a tua vontade é o meu prazer. Vamos cantar com forte voz e depois nós vamos ouvir a oração final que será proferida pelo irmão José Roberto Alexandre. Cântico de número 161. Escuchemos a sabedoria personificada. Reflexões a partir de Provérbios, capítulo 8. A sabedoria personificada como uma voz clara e vibrante ecoa através dos séculos e dos textos sagrados, convidando-nos a uma vida de discernimento e virtude. No livro de Provérbios, capítulo 8, encontramos essa personificação representada de forma poética e profunda. Este capítulo nos revela que a sabedoria não é apenas um conceito abstrato, mas uma presença ativa e indispensável que clama nas praças,
nas portas das cidades e nos corações daqueles que desejam trilhar o caminho da verdade. Ao mergulharmos nas palavras deste capítulo, percebemos que a sabedoria convida a uma transformação interior, propondo uma nova forma de viver que abraça a justiça, a prudência e a integridade. Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado respostas para as grandes questões da vida. Qual é o sentido da existência? Como alcançar uma vida plena e justa? Em meio a esse turbilhão de dúvidas, a sabedoria se apresenta como a luz que ilumina o caminho. Em Provérbios capítulo 8, essa luz é personificada como uma mulher que clama publicamente, chamando a atenção para a importância do conhecimento e da reflexão. A linguagem utilizada no texto não é meramente literária, mas simbólica, sugerindo que a sabedoria é tanto uma qualidade inerente à criação, quanto uma qualidade a ser cultivada pelo ser humano. Este artigo se propõe a explorar a fundo essa personificação, analisando seus significados e aplicações para os dias atuais. No coração do capítulo 8 de Provérbios, encontramos a imagem da sabedoria como uma figura feminina que se apresenta em diversos contextos, desde os limites das cidades até os recantos mais ocultos da existência humana. Essa personificação tem uma dupla função: educar e inspirar. Ao ser descrita como alguém que sempre esteve presente, desde o princípio da criação, a sabedoria demonstra sua atemporalidade e universalidade. Ela não é um mero acessório do conhecimento, mas sim a essência que permeia toda a existência, funcionando como um guia para uma vida pautada em valores éticos e espirituais. A sabedoria, ao se manifestar desta forma, torna-se uma metáfora poderosa para o conhecimento prático e moral. Ela nos chama para olhar além das superficialidades e nos convida a mergulhar nas profundezas do ser, buscando sempre o aprimoramento pessoal e coletivo. Este chamado é especialmente relevante em tempos de incerteza, onde a tentação do imediatismo e das soluções simplistas pode obscurecer o verdadeiro caminho da compreensão e do autoconhecimento. Um dos aspectos mais notáveis de Provérbios 8 é a conexão intrínseca entre a sabedoria e o processo de criação. O texto sugere que a sabedoria estava presente antes mesmo da formação do mundo, atuando como uma espécie de arquiteta que delineou os princípios fundamentais da ordem e da harmonia. Essa visão confere à sabedoria um papel primordial não apenas na vida humana, mas em toda a existência. Ao reconhecer essa presença, somos levados a refletir sobre a importância de alinhar nossas ações com um propósito maior, que transcende as preocupações individuais e se inscreve em um contexto universal de equilíbrio e justiça. No cotidiano, ouvir a sabedoria significa valorizar a escuta atenta, tanto das próprias experiências quanto dos ensinamentos daqueles que vieram antes de nós. É reconhecer que cada dificuldade enfrentada, cada decisão tomada, carrega em si uma lição valiosa. Dessa forma, a sabedoria se torna um companheiro inseparável na jornada pessoal, auxiliando-nos a navegar pelas complexidades da existência com serenidade e discernimento. Ao internalizar essa mensagem, desenvolvemos uma perspectiva que nos permite transformar adversidades em oportunidades de crescimento e aprendizado. Quando a sabedoria é compreendida e aplicada em sua totalidade, ela tem o poder de transformar não apenas o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. Uma comunidade que valoriza o conhecimento e a reflexão é capaz de construir estruturas mais justas, democráticas e inclusivas. Em Provérbios 8, a sabedoria se apresenta como um bem comum, acessível a todos que desejam se aproximar dela. Esse caráter universal e inclusivo ressalta a importância de promover a educação e o diálogo como ferramentas essenciais para o desenvolvimento social. A influência da sabedoria no âmbito social se reflete na promoção de valores como a equidade, a solidariedade e a responsabilidade coletiva. Ao incorporar esses princípios,
podemos enfrentar desafios sociais e econômicos de maneira mais eficaz, construindo pontes de entendimento e colaboração. Além disso, a sabedoria convida cada um de nós a reconhecer que o verdadeiro progresso está enraizado na capacidade de aprender com o passado e de planejar um futuro que respeite a diversidade e a dignidade humana. Não se pode falar de sabedoria sem reconhecer seu profundo vínculo com a espiritualidade. Em diversas tradições religiosas e filosóficas, a sabedoria é vista como um dom divino, uma manifestação da essência superior que guia a criação. Em Provérbios 8, essa conexão se torna evidente, pois a sabedoria é apresentada não como um atributo humano comum, mas como uma qualidade que emana de uma fonte transcendente e imutável. Essa perspectiva espiritualiza o ato de aprender, elevando-o a uma dimensão sagrada que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Abraçar a sabedoria, nesse sentido, é também um ato de fé, um compromisso com a busca incessante pela verdade e pela justiça. É reconhecer que, embora a razão e o conhecimento possam nos levar longe, há sempre uma dimensão misteriosa e sublime que nos conecta com o universo e com o divino. Essa conexão fortalece a nossa resiliência diante das incertezas da vida e nos inspira a cultivar a esperança, mesmo em meio às adversidades.